Estamos começando mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós temos Mulher em Foco. Nós vamos falar sobre maternidade com a enfermeira Aline, que está fazendo parceria conosco no Mulher em Foco, e com uma convidada muito especial, que é a médica, a doutora Natália Suzigan. Sejam muito bem-vindas, né, sempre. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre maternidade, doutora Natália. É verdade. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui de novo. E esse é um assunto que, claro, hoje eu estou imersa nisso, né, literalmente. E é um assunto que eu estou muito feliz, assim, de trazer, que eu acho que é super importante. É um assunto que às vezes é deixado um pouco de lado, assim, né? Então, hoje eu trabalho no SUS e no particular, né, na Clínica Neuromodular e no SUS lá em Rio Negro. E eu vejo que, por mais que eu trabalhe já há 7, quase 8 anos com mulheres, né, em todas as fases de vida, mas também em relação à gestação, em relação ao puerpério, né, e atendendo bebês, eu vejo que quando eu me tornei mãe, né, eu também recebi muitos palpites, né, ouvi muitos mitos em relação à maternidade, então é sempre importante a gente falar sobre isso, trazer conhecimento, né, para conseguir dar luz, assim, a essas mulheres, literalmente, né, para elas entenderem, assim, todo esse mundo, assim, que a gente vive tão imersa ali por tanto tempo, né? Sim, a Aline e a doutora Natália, elas trabalham com saúde da família. Então, o que é mais interessante, que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, é que mesmo trabalhando com as mulheres, né, na maternidade ali, na gravidez, etc., no puerpério, né, e que agora que a doutora Natália está grávida, ainda assim, ela agora volta-se, né, para ela os palpites, os mitos, que a gente sempre está ouvindo relatos ao redor da gente, mas aí quando a gente está imerso, aí isso vem para a gente experiencia, e eu acho que nunca é demais falar, porque por mais que se fale sobre maternidade, sobre criança, sobre o bebê, sempre tem aqueles mitos lá das nossas avós, né? Que eles acabam ainda reverberando nos dias atuais. Que eu acho incrível, por mais leitura, por mais explicações que tem, conhecimento médico, científico, provas científicas, ainda a gente cai no mito popular, né? Então eu gostaria de saber por que ainda hoje, né, uma pergunta, ainda se volta o olhar mais para o bebê do que para a mãe, né? Nesses casos, a gente ainda escuta muito palpite relacionado à questão da gravidez e a mãe parece que ela, nesse momento, ela é secundária, sendo que ela é o papel principal nesse fator, né? De um nascimento de uma criança. Eu acho que isso vem de muito tempo já, né? No sentido, assim, que parece que a maternidade é algo instintivo, como se, né, nasceu uma mulher, ela já sabe como ser mãe, né? Então, ela deveria saber isso, né? E aí as pessoas se voltam para o bebê e, na verdade, nasceu um bebê, mas nasceu uma mãe junto, né? Então, por mais que hoje existem muita informação na internet, não existe lá um curso sobre como ser uma boa mãe, né? Muito pelo contrário, as realidades são muito diferentes e você vai ter que ter conhecimento para fazer as suas próprias escolhas em relação a isso, né? Eu acho que ele esse, esse pensamento ele já nasce errado quando a mulher fala estou gestante, né? Descobri a minha gestação. Porque parece que é inconcebível uma mãe dizer assim, nossa, estou gestante, mas eu não estou feliz, não era o momento que eu esperava, não era agora, ou realmente eu não queria mesmo, não estava preparada. Então, se você parece que se ela não tem o espaço para se abrir, para dizer, né, admitir realmente isso, ela se fecha porque parece que é um pecado ela falar que ela não está feliz em estar gestante. Mas isso não é uma obrigação, né? Não é uma regra, estou gestante agora, sou 100% feliz. Nós precisamos entender que às vezes precisamos acolher essa mãe, né? Acolher a família que está nascendo, porque às vezes ela está nascendo, essa família, em condições não mais agradável, né? A gente não sabe o que acontece realmente. Então, se a gente não dá espaço para essa mãe falar, às vezes a gente não descobre outras coisas que podem influenciar posteriormente numa gestação de risco, né? Também. Porque nem sempre uma gravidez é planejada como a doutora Natália.
né? Nem Exatamente. sempre. E aí, às vezes, a pessoa está no meio de um projeto, ou então até num desprojeto, que seria, no caso, um desemprego, o Uhum. fim de um relacionamento. Muitos relatos já ouvi que terminou o namoro ou o casamento, mas descobriu que estava grávida e o relacionamento com aquela pessoa acabou. Ou até situações de risco, né? Um abuso ou uma questão Isso. assim, que fica com vergonha de falar né, a gente não sabe o que, que realmente aconteceu. Então, se a gente não dá esse espaço, né? Se a gente fala para ela que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Pra gente conseguir fazer o acompanhamento adequado, essa mãe não vai falar, porque já é imposto que ela tem que estar ótima. E mesmo que é planejada mesmo, né, que foi desejada e planejada, a gestação traz muitos sintomas desagradáveis também, né? Então, enjoo, dor, sono, né? Existe uma certa cobrança, assim, de como se a mulher tivesse que manter o mesmo ritmo, né? E a gente sabe que questões hormonais e emocionais, isso mexe muito. Então, às vezes, você vai ter que desacelerar, muita coisa tem que deixar de lado, né? No sentido que você não dá conta. Existem estudos que mostram, né, a mulher engravidou, não pode demitir a mulher naquele período. Mas aí, 6 meses depois, tem um índice de desemprego aumentado em mulheres que tiveram filhos, né? Então, assim, a mulher às vezes tem que abrir mão, tem que dar uma pausa na carreira, né? Então, tudo isso mexe, assim, né? Então, por mais que seja planejado, desejado, existem muitos fatores que vão influenciar nisso se ela realmente está 100% satisfeita, assim, nesse sentido, né? E principalmente eu acredito que se há uma segunda gestação, porque se a primeira foi tranquila, cria-se uma expectativa de que a segunda também vai ser. Então, se aparece qualquer coisa fora, né, desse contexto, meu Deus, dá um desespero. Ou ao contrário, se a primeira gestação não foi agradável, a gente já cria aquela expectativa que a segunda também não vai ser. Então, cria um sofrimento mental nesse processo, né? Que é o gato escaldado tem medo da água fria, né? Então, se ela não teve uma boa experiência da primeira vez, ela já vai com medo da segunda, né? E às vezes não é planejado, ou mesmo que seja, ela vai com uma temeridade mesmo em relação a isso, né? E, doutora Natália, que coisas que você tem ouvido aí, porque estamos hoje falando sobre maternidade, e obviamente que agora a barriguinha já está aparecendo, Bastante. né? E aí você começa a ouvir conselhos, né? Conselhos, palpites. Que palpites são esses que você ouve, Natália? Olha, eu costumo dizer que todo mundo tem uma história triste para contar para uma gestante, né? É você, né, engravidou, contou que tá grávida, e de repente alguém chega e fala: Nossa, porque minha vizinha teve isso, e o parto normal foi assim, ou a cesárea foi assado, ou precisou disso, enfim, né? Então, sempre tem alguém trazendo coisas ruins, assim, né? E eu costumo dizer que, ainda mais assim, quando você trabalha nos dois cenários, né, SUS e particular, você vê realmente perfis diferentes. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu vou buscar o parto normal por causa da recuperação, né, por causa de voltar para casa logo e conseguir fazer minhas coisas, eu tenho que dar jeito na casa, e eu tenho mais um filho, enfim. E tem pessoas já que viram e falam, não, eu vou fazer uma cesárea porque eu quero aquele dia, aquela hora, né, tudo organizado e, enfim. Então, tem vieses, assim, né, no sentido de você decidir. E trazendo um pouco da tua pergunta, assim, se você fala qualquer cenário, se você fala tanto que você quer parto quanto que você quer cesárea, sempre tem uma história triste para contar, né? Uhum. Independente da via que você escolheu. E além dos palpites em geral, né? Então, da primeira filha eu escutei que eu precisava usar cinta pós-parto, né? Que hoje é contraindicado. O bebê, então, tem que tomar banho assim ou assado. Tem gente que ainda coloca aquela cachaçinha ali no banho, né? Tem, ainda a gente orienta, né? Mas ainda tem, às vezes, algum antigo que tá junto e resolve colocar. Ah, tem em relação à amamentação, então, muitos mitos em relação à amamentação, né? A amamentação é um assunto, assim, que as pessoas acham que é instintivo ainda, né? E, na verdade, não é. Então, existe uma técnica, você tem que saber como pega, né? Você tem que entender os sinais que o bebê tá com fome, que ele tá saciado, né? Que aquele choro não é fome, porque a tendência é qualquer um pegar o bebê e falar, tó,
né? Dar de mamar que vai resolver, né? E no geral, assim, resolve. A Helena não resolvia, minha primeira filha não resolvia. Parece que eu só servia para dar de mamar e se era sono, se era fralda, né? Eu não conseguia suprir isso com o mamar. Então, isso é importante a gente saber observar o bebê nesse sentido também, né? O que eu achei interessante agora que a doutora Natália falou sobre a amamentação, porque o meu bebê tem 30 anos, mas eu lembro que eu fui bem orientada, né, a começar a estimular para que quando fosse para amamentar não machucasse, né, porque é uma região que a gente não toca, né, então ela é muito sensível. Então, para quando o nenê nascesse, tinha uma pomada que já ia passando antes do nenê passar. A doutora fez. Não. Ah, doutora. Então, hoje... Não é mais esse é um assunto bem Não é? importante. Não é mais indicado, Veja, que Uhum. coisa. Então, assim, os estudos mostram que não tem indicação de você nem fazer banho de sol, nem de passar bucha, nem de nada, nada. Por Eu quê? tomava banho de sol. Porque o mamilo ele já tem as glândulas certinhas que vão lubrificar e proteger ele. E se a gente vai lá e causa mais atrito, né? Risco de queimadura, tudo isso a gente tende a prejudicar, né? Então, assim, a natureza ela é muito sábia nesse Tá sentido. vendo? Ó, 30 anos já não serve hoje. Mas esse é uma das coisas que eu escutei também, tá? Aham. Escutei também em relação a colocar a moeda no umbigo do bebê, né? Porque o umbigo fica pra fora. E é normal acontecer esse tipo, né? É uma... Não, a gente não chega nem a dizer que é uma hérnia, assim. Às vezes ele vem um pouquinho mais pra fora. Mas a tendência é fechar sozinho perto dos 2 anos, né? Então a gente não tem indicação de ficar intervindo. Uhum. E a moeda infecciosa, né? Ela pode causar problemas, né? Porque é aberto ali, né? Além de ser um material totalmente contaminado, né? Pois é. Totalmente contraindicado. Ou as faixas, né? Que a criança chega para consulta, tá toda enfaixada ali, o abdômen bem apertadinho. Então, é complicado. Uhum. As faixas eu não vejo com tanta frequência, né? Mas é engraçado porque às vezes eu escuto assim, nossa, parece que os bebês de hoje eles são mais desenvolvidos, assim. Eu falo, sim, porque né? eles Hoje não a ficam gente não presos. fica deixando preso. Exatamente. Né? Então eles têm mais, eles conseguem ser mais desenvoltos até porque a gente conseguiu, assim, meio que abolir essa técnica, assim, né? Eu não sei o que a doutora pensa sobre o assunto, mas a gente vem numa divisão de tempos, né? Então, a metade das mães e dos bebês é daqueles assim que tem que deixar embrulhadinho, tem que deixar fechadinho, porque ele vai se desenvolver sozinho. E metade era aquele, vamos deixar solto, vai se soltando assim, é aquele meio termo, não é um consenso geral ainda, tá nessa transição. Então a gente gera muito debate até entre as mães, né? Sim. Hoje, assim, o que é a diretriz oficial, vamos dizer assim, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que a gente não deveria fechar eles nos casulinhos, assim, a gente deveria deixar solto. Mas o que a gente vê na prática também, que daí eu acho que a gente tem que pegar a diretriz, o protocolo oficial e individualizar daí, né? Porque a diretriz é um guia. Né, antes da Helena nascer, li aquilo lá, falei, não, é assim, beleza, vai ser, né? E de repente a Helena tinha reflexo de Moro, né? Que era aquele reflexo que o bebê abre assim a mão, parece que ele tá assustado, não tá assustado, mas né, ele faz aquele sustinho. E aquilo acordava ela de tempos em tempos, e acordava, e acordava. E claro, né, minha mãe, a avó, virou e falou: embrulha um pouquinho que vai. E eu fiquei um pouco resistente nisso, mas assim, embrulha ali na hora do sono, ela dormia bem melhor, né? Então, eu acho que tem Como que é o nome, ser doutora Natália, que tem esse o reflexo de Moro. Moro? É um reflexo primitivo, né, que todo recém-nascido faz, ele tende a sumir depois de 3, 4 meses, e ele abre as mãozinhas assim, como se estivesse assustado, né? Tanto é que tem gente que daí leva, né, pra avó benzer, uma coisa assim, né, que não tem problema nenhum, mas é um reflexo natural do bebê que ele tende a sumir sozinho, né? Então... E quando a gente fala de maternidade, fala como que a gente oferece uma saúde integral para essa mulher? O que significa oferecer uma saúde integral para a mulher? O que significa?
quando a gente fala em medicina de família, né, a medicina de família já traz esse olhar de integralidade mesmo, né, da pessoa como um todo. Então a gente não tem compartimentos, né, não trata um órgão, né, não trata uma doença em específico, a gente vai olhar a pessoa como um todo. E quando a gente fala em relação à maternidade, ela é tão rica nesse sentido, né, de você pensar na maternidade de forma física, né, tanto em relação a mudanças do corpo, hormônios, né, quanto da forma psicológica, que isso também vai mexer com muita coisa, questões sociais, né, rede de apoio, a própria questão do trabalho, né, então hoje a gente vê mudanças, por exemplo, em relação à licença paternidade, né, que é uma mudança, assim, que está caminhando, né, Passos a lentos, passos né? lentos, né? Que, ok, em 2029 a gente vai conseguir 20 dias, né, para o pai em casa, mas enfim, são questões. Essa questão da integralidade, você tem que olhar a mulher como um todo nesse sentido, né? E a gente tem estudos que mostram, assim, que, por exemplo, quase 20% das mulheres vão desenvolver depressão pós-parto. Então, isso é um número muito grande, E né? por causa da queda dos hormônios que isso É um fator é um. é um fator que contribui também, né? Mas tem outros fatores que vão contribuir para a depressão pós-parto, né? A própria gestação, se foi planejada ou desejada, né? Questões sociais, a própria rede de apoio, né? Então, se a mulher já tinha episódios prévios em relação à saúde mental, então, são vários fatores. A questão hormonal, propriamente dita, a gente fala dos baby blues, né? Então, baby blue é essa queda brusca ali pós-parto, que a mulher ela se sente muito, muito emotiva, né? E isso tende a durar 15 a 20 dias ali no máximo. E às vezes, se a gente não tá atenta a essa mulher, é, esses 20 dias, imagina que é um bebê recém-nascido que tá com ela e ela não consegue, né, se vincular com esse bebê muitas vezes, né? Ela não consegue ter o próprio autocuidado. Então é um período bem crítico, assim, que a gente precisa estar atento nesse sentido, né? Então, Aline e Natália, eu estava, né, sobre esse assunto. É bem interessante porque há um julgamento aí, né, para a mãe que está com depressão pós-parto, porque como a doutora falou, existem N fatores para que a mãe tenha a depressão pós-parto. Não é porque ela não gostou do nenê, porque ela perdeu lá a forma corporal dela. Existem, né, estudos científicos provando que existem fatores para levá-la a isso. Só que tem uma coisa que não mudou, que é o julgamento. Ai, mas teve um nenê, um momento tão lindo, como é que tá lá triste, como é que tá lá chorando, ou não quer pegar o nenê no colo, porque eu escuto, né? A gente escuta até hoje isso, né? Como que ela, você acredita que ela não quer pegar o nenê no colo? Diz que tá com depressão pós-parto. É difícil de falar nisso porque até hoje tem gente que não acredita na depressão em si. Uhum. Quem dirá na depressão pós-parto, né? Que é bem mais delicada. Então, às vezes a mulher passa a gestação inteira feliz, tranquila, a gestação foi boa, foi maravilhosa, e aí no parto deu aquela, né? Fez essa transição. Então, você não entende que existe a depressão, como que vai entender a depressão pós-parto, né? Ou os sinais, porque ela vai demonstrando os sinais aos poucos, né? Ou ali já, dependendo de como foi o parto, né? Às vezes a própria experiência do trabalho do parto não foi tranquila, teve muita invasão, né, do corpo, não foi explicado, foi um parto traumático. Então, são tantas coisas, ou a própria questão da amamentação, né? Eu acho que, principalmente no primeiro filho, a mãe tem aquela expectativa, a maioria das mães, né? Ai, como que vai ser a amamentação? Será que eu vou ter leite? Será que vai ser o suficiente, né? Pensa tanta coisa e daí chega na hora, trava, né? O leite não desce. Ou porque foi um parto cesárea que foi adiantado, realmente o leite não vai descer já instantaneamente. Então, daí já tem aqueles outros julgamentos, né? Ai, como que não tá amamentando? Nossa, não tem leite, né? E tanta a autocobrança da mãe também, porque eu acho que isso vem no combo, né? E eu acredito que isso tudo vai somando. E eu, por exemplo, tem no SUS esse amparo, esse auxílio para essas mães também, esse acompanhamento? Que ela teve o filho, ela tá lá em depressão, porque
O que eu quero dizer assim, eu tenho acesso. Eu tive um filho, eu tenho acesso Uhum. a psicólogo, o pediatra, toda essa integralidade aqui. Existe toda uma rede de apoio, assim, em Uhum, relação a isso, né? Então, a gente tem disponível na rede psicólogos, tem disponível o próprio banco de leite, né? No sentido de você conseguir apoio para amamentação, né? Então, existe uma rede de apoio nesse sentido. Mas eu acho que o gargalo que eu mais vejo é no sentido de alguém ao redor dessa mulher conseguir perceber esse limite entre eh, ela não tá muito bem, mas é queda hormonal, mas vai passar, daqui a pouco melhora, e uma depressão realmente, né? Eu me lembro assim de uma conversa que eu tive. Eu tinha receio de ter depressão pós-parto, né? Por uhum, mais que eu. Conheço. E eu acho que era muito no sentido de que a gente, né, a gente tende a ser muito controladora, assim, né? E a uhum, maternidade escancara para você que você não tem controle de nada, né? uhum, Então, quando você quebra a expectativa, né? Quando você vê que, ai, não era bem assim que eu planejei, enfim, eu tinha receio de ter depressão pós-parto e o meu marido é psicólogo, né? Então, eu me lembro de chamar ele e a minha mãe e virar para eles e falar: é o seguinte. Eu vou estar totalmente voltada para Helena. Eu vou estar assim, ó, 100% voltada para ela. Vocês dois têm que olhar para mim, porque senão eu não vou comer, eu não vou tomar banho, eu não vou dormir, eu não vou, né? uhum. Então, assim, hoje eu olhando para trás, né, eu vejo assim, nossa, eu ainda consegui sentar e me expressar assim dessa Sim. forma, né? Antecipei ainda, né, algo que eu tinha receio que acontecesse, mas a maior parte das mulheres nem sabem, né? E aí quando percebem, tipo, já estão imersa naquilo, assim, né? Então é muito mais difícil você conseguir fazer um autodiagnóstico assim, nossa, eu não tô bem, eu acho que eu tô em depressão pós-parto, né? Então alguém tem que estar olhando para essa mulher, né? E, nossa, doutora Natália, isso é tão importante que você está falando, porque é, né, a gente acaba lembrando da gente como eu tive essa rede de apoio que foi a minha mãe, a minha sogra e o próprio marido, né, que era o professor Bus, porque realmente você, agora você falando, né, você olha para a criança, porque você está querendo ainda entender, né, o É. choro dela, o horário de sono, fome, se ela fez as necessidades dela, né, porque a gente ficava louco de feliz. Eu lembro lá em casa Sim. quando, ai, fez xixi, fez totozinho, né, então a gente ficava louco de feliz. Então essas coisas, né, que a gente como mãe de primeira viagem vai estar atento a isso. E realmente era minha sogra que vinha, olha, Cláudia, eu fiz aqui, ou você tem que comer. Então ela ia lá, ela fazia as coisas que ela julgava que eram importantes para uma mãe, né, que estava amamentando. A minha mãe a mesma coisa, o meu marido perguntava se eu queria alguma coisa e estava ali sempre amparando. Então eu tinha esses três do lado amparando. Por que que eu tô falando isso? Pela importância do que a doutora Natália falou aqui. Precisa de uma rede de apoio, nem que seja vizinha, né? Se não tem o marido, não tem a sogra, não tem a mãe, uma amiga, uma vizinha, ou a enfermeira lá do posto, alguém, por favor, peça socorro, né? Se não tá legal. Uma das coisas que eu acho muito importante, que a gente, pelo menos aqui na nossa região, não temos o costume, pelo menos nas consultas no SUS, é não ter o acompanhante nas consultas, porque a mulher, ela é mãe desde o início da gestação, né? Porque ela está acompanhando, ela está vivendo aquela gestação. E muitos pais, eles só se tornam pais a hora que o bebê nasce, porque ele não acompanhou esse projeto do gestar, né? Ele não sabe as mudanças do corpo da mulher, o que que é normal, o que que não é normal, o que que é esperado, o que que vai acontecer depois. Na unidade que eu trabalho e na que eu trabalhava antes, a gente fazia grupo de gestante, então a gente falava assim, vai acontecer mais ou menos isso ou aquilo depois, e tinha pais que iam junto. E os pais às vezes falavam mais do que as próprias mães, porque eles tinham muita dúvida, porque eles não participaram o pré-natal inteiro. Uhum, Então ali eles tiravam todas as dúvidas que eles tinham, mas era um número muito pequeno de pais que realmente participavam desse momento. Então, às vezes, quando o pai não tá ligado, né, no que vai acontecer, às vezes para ele pensa, nossa, isso aí tudo é normal, e às vezes não é. Inclusive, se a Natália quiser falar pra gente, o que que dentro das alterações é considerado normal
e o que quem está ao redor, né, a rede de apoio e tudo mais, tem que prestar mais atenção, que não é uma alteração tão simples assim. Em relação ao pós-parto, à A gestação gestação, emocional. a gestação, o parto, pós-parto, né, o puerpério. Primeiro eu queria até te complementar que a gente fala que pai é pai, né? Pai não é rede de apoio, né? Pai tem que assumir o papel de pai, né? Então, se a paternidade tá muito leve, é porque você não tá fazendo o seu papel direito, né? E o da mãe tá muito pesado. Exatamente. E aí, consequentemente, a maternidade vai ficar muito pesada, né? Mas considerando assim, o que que é o esperado, né? A gente tem sintomas desagradáveis que às vezes acontecem durante a gestação, não são para todas as mulheres, né? Mas uma grande parte, náusea, vômito, né? Esse cansaço, e tende a passar ali até 12 semanas, por exemplo. Se isso se mantém mais tempo, se isso faz a mulher não conseguir comer o suficiente, então tudo que come, né, já coloca para fora, tudo isso são sintomas que precisa ser avaliado, que já passa um pouco do limite ali da normalidade. Então, não é frescura, né? Isso realmente incomoda, isso atrapalha, isso mexe com a qualidade de vida da mulher, atrapalha o trabalho, né? Em casa, enfim. Tem as questões de libido também, né? Que às vezes mexe muito com o casamento em si, mas é totalmente normal nessa fase a mulher não ter interesse, né? E isso é muito, muito importante o homem respeitar essa fase. A natureza também sabe em relação a isso, né? Tá gestando, né? Para que eu vou querer fazer mais um se eu já tenho um aqui na barriga, enfim. E o contrário também é totalmente normal. Tem mulheres que têm aumento de libido, isso também é considerado normal, né? Mas o que a gente mais vê no conflito é o contrário, né? Em relação a ali em relação ao trabalho de parto, né, ou a cesárea, tem toda a questão de recuperação, né, então a cesárea é uma cirurgia de médio para grande porte, né, que pode ter complicações também, e simplesmente ela é a única cirurgia que alguém vai falar assim, olha, você tem que se cuidar, mas assim, toma um recém-nascido para você cuidar. Cuidar junto. Exatamente, né? Então, a gente não existe um repouso exatamente na cesárea, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O pai precisa entender que existem cuidados, né? Porque é uma cirurgia e o próprio pós-parto em relação à abstinência e tudo isso, né? E mesmo o parto normal, né? Então, imagina quando sai a placenta, que fica grudadinha lá no útero, a placenta, né? Um órgão que tem 1,5 kg, mais ou menos. Ela desprendeu daquilo e ela fez uma ferida no útero. E essa ferida tem que cicatrizar, né? Então, você tem todo esse cuidado em relação à própria cicatrização mesmo, que é um parto normal, né? Quanto tempo leva, em média, doutora Natália, uma cesariana para ela fazer uma cicatrização interna? A orientação em geral, assim, é pelo menos 40 dias, mas após uma cirurgia, principalmente atividade física, assim, mais vigorosa, são 3 meses. Pode variar ali de caso para caso, mas em geral é assim, né? E o parto normal ali, a mulher já tá mais disposta nesse sentido, né? Mas também pelo menos os 40 dias. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, nesse momento, né, doutora Natália, tenho certeza, eu não sei, não tenho certeza, mas a sua gravidez da Helena para essa, tem diferença? Ou ela tá igual? Tem bastante. Tem. A gestação da Helena, até a minha médica falava que eu tava sempre em lua de mel, assim, porque eu tava sempre bem, sempre feliz, sempre bem disposta e, enfim, fiz atividade física a gestação toda, né? E me sentia muito bem, assim. Ganhei mais peso do que eu planejava, mas, assim, no geral eu tava tranquila, assim. A gestação da Paola, eu passei muito mal nos primeiros 2 meses, mais ou menos. Essa história de enjoo matinal, para mim, não era só matinal, era o dia inteiro, meio enjoada, assim. E aquela enjoada que não conseguia comer, de repente, do nada, parecia que o açúcar ia cair, sabe? Então, você tinha que comer logo. Aí, quando você comia, parecia que caía uma pedra no estômago. Então, assim, essa questão da digestão não estava muito boa.
Eu tive um sangramento no início que me deixou bem, bem preocupada, assim. E a gente, como profissional da saúde, sabe tudo, assim, né? O panorama geral abre todo aquele fluxograma de falar se for assim, se for assado, se for isso, se for aquilo. Então, para mim, foi bem difícil, assim, nesse sentido, né? E depois, eu achei que as contrações de treinamento começaram bem cedo, assim. Eu tinha umas 25 semanas, mais ou menos, ali, 6 meses, mais ou menos, e já sentia o útero contrair, relaxar, que eu falei, gente, daí muitas coisas na cabeça que fica você pensando, será que tudo bem, é normal, mas a primeira não foi assim, mas não é um sinal de alarme, não, mas tá tudo bem, sabe? Então a gente fica naquela tentando... Sabe por que que eu perguntei? Porque também, para deixar esse alerta, que às vezes a pessoa fala assim, mas a filha da vizinha tá grávida e não tá tendo o que você tá sentindo, então não é normal, né? É comparar gravidez, porque nem, né, a doutora Natália, que já teve uma gravidez, está tendo outra, é igual? Né, que se tiver 10, não vão ser iguais. E as pessoas ainda querem comparar a gravidez da vizinha ou da filha, da prima, da tia, da não sei quem, com a tua gravidez. Mas sabe qual é a pior comparação? Novela. Porque assim, ó, na novela de duas uma, né? Ou estoura a bolsa e tem que sair correndo que vai nascer em 5 minutos. E é uma enxurrada. Isso, e a cachoeira ali. Ou a mulher entra em trabalho de parto, passa 3 dias lá em sofrimento e no final, né, ainda morre. Então, assim, são 2 extremos, entendeu? Então, e assim, qual é o caminho do meio? O que é o mais comum? O que acontece? O que estatisticamente os estudos mostram, né? Então, existem estudos que mostram essa é a duração média de um trabalho de parto no primeiro filho, no segundo filho, isso é esperado que acontecer, isso aqui já não é. Então, assim, a gente tem embasamento para falar sobre isso, mas o que está na cabeça das pessoas, né, é os 2 extremos, assim, né? Então, É por isso que eu perguntei das gravidezes, porque normalmente as pessoas vão comparar e elas não são iguais, né? Ou seja, evite comparações. exato. Né? Na dúvida, Evite. procurar uma opinião profissional. E como eu acho que isso é tão importante, porque a maternidade é sim uma coisa maravilhosa e linda, né? Que a natureza, que Deus nos proporciona, enfim, né? E aí as pessoas, elas veem nesse momento que a pessoa, por mais maravilhoso e lindo que seja, ou ela vem dar um palpite que vai deixar a mãe insegura, ou triste, muitas vezes, que até me fizeram chorar na gravidez, né? Então, pra que isso, né? Fala, ai, que legal, que bom, dá um abraço, né? Deseja aí todo o sucesso e sorte do mundo, que já tá muito bom, né? Que já tá, já não falar algo que deixe a pessoa mais insegura, porque você não sabe como tá a saúde emocional da mãe nesse momento, né? Como a Aline tinha comentado no início do programa, né? Que situação ela está nesse momento, né? Emocionalmente falando. E o nível de conhecimento também, porque dependendo do comentário que faz, mas se tá bem instruída, ainda a pessoa, né, sente um pouco, não é legal, mas ainda sabe discernir que aquilo não é real. Mas quando é totalmente desprovida de informação ou, né, não teve tanto acompanhamento ainda, meu Deus, isso gera um desespero muito grande. Inclusive, eu tenho uma questão que eu gostaria que a Natália falasse, que não estava planejada, mas que dentro dos atendimentos a gente tem muita barreira em relação a isso, que é o preventivo dentro da gestação. Aí a gente precisa fazer o rastreio, né? Porque não pula a gestação, mas se a gente faz o rastreio e acontece alguma coisa, foi por conta do preventivo. Então, de uma vez por todas, pode ou não pode fazer o preventivo estando grávida? Pode fazer preventivo grávida, pode. Não existe, assim, exatamente uma regra, assim, né? Mas a gente geralmente orienta a coletar ali entre o primeiro e o segundo trimestre, né? E a técnica é um pouco diferente também, né? Então, tem a questão da escovinha e se usa ali só por fora. Essa parte você que vai me responder, porque eu já tô por fora dos preventivos. Mas, sim, é recomendado. Até porque, assim, é uma época que a mulher, ela tá
procurando o serviço de saúde. Então, isso é uma janela de oportunidade, né? É quando ela já está desacompanhada. Exatamente. Então, claro, se a mulher já está com esse preventivo em dia, ok, não tem problema. Mas existe uma preocupação muito grande e não é incomum você descobrir um problema de saúde da mulher durante o pré-natal. Porque às vezes ela nunca nem acompanhou nenhum problema de saúde, né? Às vezes você vai fazer os exames de rotina do pré-natal e você descobre uma infecção sexualmente transmissível que estava lá sem sintomas. Às vezes você descobre o próprio diabetes, né? Que pode até ser um diabetes durante a gestação, gestacional, mas também, às vezes, prévio, a hipertensão prévia. Então, é uma janela de oportunidade para a gente ter, inclusive, em relação ao parceiro também, né? Gente, agora nós vamos dar uma pausa, que a gente vai tomar um cafezinho. Agora é a hora do Foca no Café, junto com o Supermercado Mig, que é ele que proporciona esse cafezinho muito bom que a gente toma aqui. Tomamos um cafezinho maravilhoso aqui e agora nós vamos retornar, mas a gente já vai retornar com a mensagem final da doutora Natália. Ela que está gestante e que hoje veio falar sobre maternidade para você, mulher, e também para alguém que você conheça. Manda esse conteúdo para quem você sabe que precisa ouvir ou ver esse conteúdo. Doutora Natália, essa câmera é toda sua para sua mensagem. Cláudia, estou muito feliz de estar aqui de novo. Quero voltar mais vezes. Tá sempre aberto para você. E você conhece aquele ditado que todo mundo fala assim: nasce uma mulher, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Esse é o ditado. Eu modifiquei esse ditado. Eu acho que nasce uma mãe, nasce um coque. Porque a gente pega assim, ó, faz um coque na cabeça, veste a camisa. E esse coque precisa ser para estudar também. Então a gente tem que estudar sobre a maternidade. Então, a minha mensagem final é isso. Escolhas só são escolhas por meio do conhecimento. Se a gente não estuda e não decide por nós mesmas, a gente vai cair na mão de outra pessoa para decidir pela gente. Então, é muito importante você ter um profissional de saúde que você confie, que seja atualizado, que você vai atrás desse conhecimento também para você conseguir dar a melhor realidade que você pode para o seu filho, para sua filha. Maravilhoso ter vocês aqui no Mulher em Foco. Doutora Natália, muito obrigada pela sua presença. Depois que a Paola nascer, aí você volta com a Paola e com a Helena aqui pra gente fazer o Mulher em Foco junto com a enfermeira Aline, porque tem muita coisa pra gente falar sobre saúde da mulher. Aline, obrigada mais uma vez. Doutora Natália, até a próxima, daí já com a Paola no colo. Combinado. Obrigada, gente. Assista o episódio e até a próxima.